Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa sexta aula remota de biotecnologia. Hoje nós vamos tratar do tema obtenção de haploides e duplaploides, uma aplicação da cultura de tecidos vegetais diretamente relacionada com o melhoramento genético vegetal. Bom, então para iniciar vamos falar um pouquinho sobre o melhoramento genético, como ele é realizado. Imagine uma situação hipotética na qual nós temos duas variedades de uma planta. Uma variedade que tem baixa produção de grãos e resistência a uma determinada doença. Esta planta, então, tem o genótipo azão-azão, que determina a resistência à doença, bezinho-bezinho, que determina a baixa produção. Temos também uma outra variedade que apresenta alta produção, mas é suscetível à doença. Então, essa variedade tem o genótipo azinho-azinho, que determina a suscetibilidade à doença, e bezão-bezão, que determina a resistência. A ideia do melhoramento genético é nós termos uma planta que apresente características de interesse. Para essa situação hipotética, a característica de interesse é alta produção de grãos e resistência à doença. Então, o fundamento é fazer um cruzamento entre essas duas variedades para obter uma planta com alta produção e resistência a doenças. Um híbrido, cujo genótipo seria azão-azão, bezão-bezão. Uma vez obtido esse híbrido azão-azão, bezão-bezão, ele vai ser reproduzido por autofecundação, gerando 100% de plantas azão, bezão, bezão, bezão. Então, a ideia é você produzir um híbrido que seja homozigoto para ambas as características de interesse, e uma vez que você continue cruzando ele com ele mesmo, né, a autofecundação, tu vai continuar tendo sempre o híbrido com as características desejadas. Bom, na prática, a ideia então daquele exemplo anterior seria que nós temos uma geração parental, P, azão, azão, bezinho, bezinho, e a outra planta que é azinho, azinho, bezão, bezão. Ao fazer um cruzamento dessas duas, buscando então juntar as características delas, nós vamos ter uma geração F1, a primeira geração, né, a primeira progênie, que vai ser 100% heterozigota, azão, azinho, bezão, bezinho. Aí o próximo passo é fazer o cruzamento dessas plantas entre elas, né, a autofecundação dessa geração F1. Então, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com azão, azinho, bezinho, bezinho, gerando a F2, a próxima geração. Nessa próxima geração, nós teremos, então, os indivíduos de interesse, azão, azão, bezão, bezão. Porém, teremos também uma grande quantidade de indivíduos com outros genótipos que não são aquele genótipo de interesse, certo? É conhecido da genética que a cada ciclo de autofecundação, então se a gente pegar todas essas plantas ali da F2 e fizer novamente a autofecundação, elas cruzando com elas mesmo, nós vamos ter uma redução de 50% do número de heterozigotos. Então os azões, azinhos, bezões, bezinhos vão desaparecendo. E a tendência então é que essa população chegue uma hora que atinja 100% ou quase 100% de homozigotos. Tá? No melhoramento de plantas tradicional, convencional, que a gente vai fazendo esses cruzamentos, é necessário, no mínimo, 7 a 9 anos de autofecundação. Tu faz a fecundação, né, na próxima geração faz de novo a autofecundação, e assim vai indo, imaginando uma planta que tenha um ciclo, né, de aproximadamente um ano. Se for uma planta anual, a gente demora de 7 a 9 anos fazendo cruzamentos, até você obter uma grande quantidade, próximo a 100% de indivíduos homozigotos. Então, existe um processo chamado de haplodiploidização das plantas. Esse processo, essa técnica, permite que a gente tenha todos os indivíduos homozigotos em apenas uma geração, ou seja, fazendo com que haja uma redução de 7 a 9 anos para apenas um ano desse processo. Vamos entender como é que é isso? Bom, existem dois caminhos para a gente obter o genótipo azão-azão, bezão-bezão. Tudo inicia-se com o cruzamento entre as duas variedades, azão-azão, bezinho-bezinho e azinho-azinho, bezão-bezão, que essa geração parental então gera os gametas azão-azinho e azinho-bezão, que cruzados vão gerar a nossa geração híbrida intervarietal, a geração F1,
que é o azão azinho, bezão bezinho, ou seja, um híbrido entre as duas variedades parentais lá de cima. Essa geração F1, por sua vez, vai gerar gametas da geração F1, que são 4 tipos diferentes: azão bezão, azão bezinho, azinho bezão, azinho bezinho. O processo de autofecundação, ou seja, a gente fazer o cruzamento de híbridos com eles mesmos, gerando a F2, depois a F2 com indivíduos F2 e assim por diante, né? Então, fazendo a autofecundação dessa geração F1, nós vamos ter 16 diferentes genótipos, tá? 16 diferentes possibilidades ali. E dessas 16 diferentes possibilidades de cruzamentos, apenas um deles é o genótipo de interesse. 15 deles não são o nosso genótipo de interesse. Por isso que no processo de autofecundação, no método convencional de melhoramento, vai demorar de 7 a 9 anos, porque você vai ter que continuar cruzando e fazendo autofecundações, reduzindo o número de heterozigotos e até obter gerações que sejam puras azão, azão, bezão, bezão. O processo alternativo que a gente utiliza uma ferramenta da biotecnologia é a cultura de anteras ou cultura de óvulos. Ou seja, a gente vai fazer o cultivo diretamente do gameta. Não vai ocorrer a fecundação, a gente vai cultivar diretamente o gameta, o azão bezão, o azão bezinho, o azinho bezão e o azinho bezinho, e vai fazer com que eles virem plantas diretamente. A gente não tem como identificar diretamente, pegar o grão de pólen e saber, esse aqui é azão bezão, pegar o óvulo e dizer, olha, esse aqui é azão bezinho. Então a gente vai fazer o cultivo de todos eles, obtendo então plantas com esse genótipo haploide. Depois disso, a gente vai fazer então uma duplicação desses haplótipos, do azão bezão ou do azão bezinho e assim por diante, obtendo plantas chamadas haplodiploides, ou seja, uma duplicação daquele genótipo. O azão bezão vai ser duplicado, vai virar então azão azão, bezão bezão. O azão bezinho vai ser duplicado, vai virar azão azão, bezinho bezinho, e assim sucessivamente. E nesse caso, nós teremos 4 diferentes genótipos, sendo que um desses é o nosso genótipo de interesse, azão azão, bezão bezão. Ou seja, é muito mais rápido a obtenção das plantas, porque nós vamos ter diretamente a cultura, o crescimento, o desenvolvimento daquele genótipo de interesse, azão bezão, e depois simplesmente duplica esses números de cromossomos, formando o haplodiplobionte, e aí continua propagando ele. Certo? Então, o que nós temos na cultura de haploides e duplaploides é um processo que reduz para um único ciclo, todo aquele monte de fecundações não precisa, e vai permitir a homozigose perfeita. Nós vamos ter exatamente plantas azão, azão, bezão, bezão. Um exemplo da figura aí são as culturas de anteras de uma monocotiledônia, começa lá na letra A, e ao final nós já temos plantas homozigotas, perfeitas homozigotas, azão, azão, bezão, bezão, que já estão sendo aclimatizadas. Esse processo funciona muito bem em plantas sem maior dificuldade, justamente porque as plantas têm naturalmente um ciclo de vida haplodiplobionte. Aqui na figura nós temos o exemplo das angiospermas, mas também tem nas gimnospermas, nas pteridófitas, nas briófitas, em algas, todos os tipos de plantas têm um ciclo haplodiplobionte, ou seja, um ciclo que possui uma fase diploide, que é essa fase da planta que a gente vê normalmente, né, a planta com folhas, com caule, com flores, isso ali é o período da vida das plantas que ela é diploide. E nas angiospermas, dentro da flor, ou nas gimnospermas, dentro do cone, existe então o ciclo de vida haploide, representado ali na figura pelas setinhas vermelhas. Então, os gametas, os megaesporófitos, megagametófito e os microesporófitos, o grão de pólen, são estruturas haploides que naturalmente ocorrem na planta. São estruturas vivas, é uma parte da vida da planta que se desenvolve
completamente haploide. Portanto, é muito tranquilo a gente conseguir fazer isso in vitro. Com animais isso não seria possível, a gente não consegue pegar um espermatozoide ou um óvulo e fazer com que ele se desenvolva até virar um indivíduo adulto, fazer um clonezinho haploide de um animal superior. Em plantas isso é possível sem maiores dificuldades. Como se obtém então essas plantas haploides in vitro? Basicamente nós temos 3 técnicas. A androgênese, que é a partir de estruturas masculinas, então andro masculino, né, que é a cultura de anteras e cultura de pólen. A ginogênese, que é a cultura de estruturas femininas, né, gino, de feminino, que é a cultura de óvulos. E a hibridação ampla, que é produzida a partir de uma hibridação, como o nome está dizendo, né, ocorre a estimulação do desenvolvimento do óvulo a partir de uma hibridação com uma espécie diferente, um gênero diferente, e depois os cromossomos que não são de interesse são eliminados e os embriões são resgatados. Tá? Vamos ver isso aí à frente, chama-se técnica Bulbosum. Vamos começar então entendendo um pouquinho de como ocorre a androgênese in vitro. A androgênese nada mais é do que a cultura de anteras e de micrósporos. São plantas haploides derivadas de micrósporos, que basicamente é o grão de pólen na fase inicial de desenvolvimento, ou diretamente de anteras. Tá? Então, a formação desses embriões haploides, que vão depois originar a planta, é baseada na divisão das células vegetativas ou generativas. Tá? Então, ao invés de formar o grão de pólen normal, ser tubo polínico, a divisão dos núcleos, formando os núcleos espermáticos, não existe isso. Existe o desenvolvimento de um embrião diretamente daquela estrutura haploide inicial. Isso aí não é tão novo assim. Lá em 1953 já foram gerados os primeiros calos haploides de ginkgo biloba, né? Só que o Tuleck não conseguiu planta, mas ele conseguiu gerar calos haploides. Em 1964, as primeiras plantas haploides, plantas completas, foram geradas a partir de anteras em Datura inoxia. E em 1974, plantas haploides foram derivadas de micrósporos de tabaco. Então, esse processo foi, né, a cada 10 anos aí, aproximadamente, surgindo um novo avanço na androgênese. Hoje é uma prática relativamente comum no melhoramento genético de plantas. Então, o princípio é o seguinte, ó. Aí a gente vê o grão de pólen, ele pode ter 2 rotas, dependendo dos estímulos. A rota normal, por assim dizer, a rota que acontece do grão de pólen, né, começando lá com a microesporogênese até a formação do grão de pólen, a rota gametofítica, ela ocorre naturalmente na planta. Então, ela vai iniciar-se dentro da flor, da estrutura floral, e depois que esse pólen é disperso, seja qual for a forma de dispersão, e entra em contato com a estrutura feminina, ele desenvolve tubo polínico e vai fazer o processo de polinização, o processo de reprodução, de fecundação. Mas a gente pode estimular esses microesporângios, essas estruturas já ali no início ainda, na fase 1, e fazer com que ela, ao invés de seguir a rota gametofítica, ela siga a rota esporofítica. Ou seja, ao invés de formar gametas, que o grão de pólen vai formar lá, e depois vai ter o tubo polínico, por onde vai sair o núcleo espermático, ela vai seguir uma rota esporofítica, ou seja, vai formar um esporo, vai formar um indivíduo, um esporófito, desculpa, vai formar um indivíduo. Como que a gente faz isso? A partir de determinados tratamentos que estimulam. Nós já falamos disso lá na aula sobre organogênese. Existem, então, em função da totipotencialidade das células vegetais, a possibilidade de um estímulo fazer com que ela siga uma rota ou outra rota de desenvolvimento. Aqui não foge dessa regra. Então, tratamentos como, por exemplo, um choque térmico desses microesporângios, tá? Com calor ou com frio,
cultivar eles inicialmente no meio de cultura pobre em nitrogênio e carboidratos, ou seja, vai faltar nutriente para aquelas células, né, um estresse. A incubação e solução de manitol, que é uma substância que vai causar um estresse hídrico, tá? Ou a indução hormonal, né, um acréscimo de hormônios, como a gente já viu que isso estimula na organogênese, aqui também. Então, esses tratamentos vão fazer que esse microesporanjo siga a rota esporofítica. E aí, aproximadamente metade deles vão morrer e a outra metade vai se desenvolver e formar um embrião e dar origem a uma planta completa haploide. Por que haploide? Porque o microesporanjo é uma célula que se origina de meiose, portanto, ela é uma célula haploide, cuja função é, inicialmente na planta, a fecundação, é a produção de gameta, então é haploide. Se a gente consegue colocar ela na rota esporofítica, ela desenvolve uma planta completa que continua sendo haploide, pois não houve fecundação. Obviamente, existem diferentes fatores que vão afetar esse desenvolvimento de plantas in vitro, né, das plantas haploides. O estágio da antera é um dos principais fatores. Qual é a fase, quais são as células mais responsivas para formar um embrião haploide? Então, no caso de micrósporos, quando eles estão na forma de 4 células da microsporogênese, na tétrade, logo após a primeira mitose, ali, depois de se formarem os microesporângios pela meiose, eles sofrem a primeira mitose. Então, logo no início da primeira mitose, a gente tem a tétrade da microesporogênese. Essa tétrade, ou seja, essas 4 células da microesporogênese, são as mais responsivas, são as que dão os melhores resultados. Células mais jovens, células mais velhas não respondem tão bem. E também o pré-tratamento da antera ou da planta doadora. Esses fatores também vão interferir. Geralmente, manter a uma temperatura baixa, 3 a 5 graus Celsius, por 2 a 4 dias, ou seja, deixa na geladeira. Né? Pega esse material, deixa na geladeira por 2, 3 dias, 4 dias, vai fazer com que a gente tenha uma resposta mais positiva para a divisão simétrica do núcleo do micrósporo, ou seja, para a formação de plântulas. A cultura do pólen e a regeneração das plantas pode seguir 2 caminhos. É muito semelhante isso aí à questão da organogênese ou da embriogênese. Mas como é que são essa história dos 2 caminhos e tal? Bom, existe uma rota, um caminho que é hormônio independente. Esse caminho, essa rota hormônio independente, acontece geralmente em tipos de pólen bicelulares. Tá? Nem todos os pólens são iguais. Então, tem pólenes com 2 células, por exemplo, do tabaco, que você não precisa colocar hormônio para estimular esse desenvolvimento, você cultiva ele sem a necessidade de hormônio, e ele vai seguir uma rota embriogênica, ou seja, ele vai formar diretamente embriões, certo? O pólen vai se desenvolver sem a necessidade de introdução de hormônios e vai formar embriões que se desenvolvem em uma planta completa haploide. Existem pólenes, tanto bi como trinucleares, de outros tipos de plantas, que vão gerar calos. Eles não geram diretamente embriões, eles dependem de hormônio, então a gente precisa estimular esse desenvolvimento a partir de hormônio, coloca os hormônios lá dentro do meio de cultura, e ele vai seguir uma rota organogênica, ou seja, forma um calo, então uma organogênese indireta, né? E desse calo é que vão se formar as plantinhas, vão se regenerar algumas gemas, e daí depois a gente tem, a partir dessas gemas, o processo de formação da planta, enraizamento e tudo mais. Certo? Então, a rota hormônio independente acontece para algumas espécies em que você não precisa colocar o hormônio e já ocorre diretamente a formação de embriões. A rota hormônio dependente acontece em outras espécies e você precisa de colocar o hormônio para estimular, e esse hormônio vai estimular a organogênese indireta, formando-se calos. Ah, professor, mas qual que a gente vai usar? É a dependente ou a independente? Bom, é aquela mesma história. Ou você vai saber alguma informação a partir da literatura, de pesquisas já feitas, de que aquela espécie, do que aquele grupo, aquele gênero se desenvolve a partir da rota hormônio dependente ou hormônio independente. E se você não tem nenhuma informação, é testar.
certo? E algumas vezes mesmo para um mesmo gênero, você sabe que desse gênero funcionou a partir do hormônio independente, mas a tua espécie necessariamente não vai se desenvolver, não vai responder dessa forma. Então é necessário fazer alguns testes para ver qual é a rota que vai ser desenvolvida, se vai ser hormônio dependente ou independente, a partir dos estudos prévios feitos no laboratório. Aqui nós temos um exemplo da cultura de antera de trigo desenvolvida na Embrapa de Passo Fundo, que estuda trigo, né? Então, na figura A tem uma antera do trigo que está aberta. Na figura B nós temos diferentes respostas de duas espigas de trigo que foram cultivadas, então as anteras e após 21 dias em meio de cultura, a gente vê ali 3 tipos claros de resposta. Então vejam que tá tudo no mesma placa de Petri, tudo no mesmo meio de cultura, nas mesmas condições, certo? Da mesma espécie, só que temos ali ali em cima, na letra B, que são as anteras não responsivas, simplesmente não formou nada, absolutamente nada. Abaixo ali, na mesma figura B, tem a 2, que são as anteras pouco responsivas, e o 3, que são as anteras muito responsivas. Na letra C, a gente tem uma ampliação da antera pouco responsiva, que vocês veem ali ó, a formação de 3 embriões somente. E na letra D, uma antera muito responsiva, formam-se vários embriões ali, né? Formam estruturas calogênicas, na verdade, a gente está vendo ali, formou um embrião, que está destacado ali em cima, um embrião bem formado. Então vejo que na mesma espécie, nas mesmas condições de cultura, mesmo bem na mesma placa, tudo igualzinho ali. Algumas anteras respondem, outras não respondem. Umas respondem muito bem, outras respondem mais ou menos. Então existe uma interação de vários fatores, inclusive o fator do genótipo. Aqui nós temos o cultivo de micrósporos de couve, certo? Então, na letra A, na figura ali, nós temos uma foto mostrando os micrósporos em divisão. Tem duas estruturas maiores, dois micrósporos, que dá claramente para a gente ver que já tem duas células, elas estão se dividindo, certo? Na letra B, nós temos os embriões já regenerados, os embriões desenvolvidos, claramente, estão bem desenvolvidos esses embriões ali da couve. Na letra C, os embriões dessecados, que é uma necessidade da técnica para fazer o desenvolvimento. E, finalmente, na letra D, em caso de vegetação, as plantas duplo haploide se desenvolvendo, né? Já plantas desenvolvidas, grandes, que originadas desse processo da cultura de micrósporo. Quando falamos de cultivo de estruturas femininas, nós temos a ginogênese. O que é a ginogênese? É a cultura de ovário, óvulos ou embriões de estruturas de origem feminina, certo? Nós temos basicamente duas estratégias. Uma é o cultivo direto de óvulos não fertilizados. Então você vai lá na planta, retira a flor, pega o óvulo que não foi fertilizado, que não houve nenhum estímulo de fertilização, coloca ele in vitro e faz esse estímulo in vitro, né, nas condições de cultivo, as mesmas que nós vimos lá no início. Tá? Esse estímulo pode ser temperatura, pode ser o hormônio, pode ser o estresse pelo manitol. Enquanto que outras espécies elas não funcionam a partir de óvulos não fertilizados, elas precisam da indução da fertilização. E essa indução ela é feita com um pólen de outra espécie ou de outro gênero. Tá? Isso é a chamada hibridação ampla. É um processo no qual o óvulo da planta de interesse é estimulado a se desenvolver. Ele é estimulado a começar o desenvolvimento, certo? Essa estimulação é feita com outra espécie, outro gênero, para que ocorra a chamada eliminação de cromossomos. Então, ao ocorrer essa fecundação, ocorre o estímulo e depois elimina os cromossomos para a gente que tenha a planta haploide. Já vamos detalhar isso. Aqui temos um exemplo do cultivo de óvulos não fertilizados, certo? Então, estão ali ó, plantas de alho. Tá? Inicialmente, lá na figura A, nós temos
as estruturas não polinizadas, certo? As florzinhas não polinizadas que foram colocadas ali no meio de cultura para desenvolvimento. Na letra B, nós temos a germinação dos embriões haploides, tá? Eles estão se desenvolvendo, embriões estão se desenvolvendo a partir dos óvulos não fecundados. Ali na letra C já temos uma plantinha bem desenvolvida, uma planta haploide, porque ela é originária daquele embrião haploide. E finalmente, na letra D, nós temos o desenvolvimento de plantas haploides. Tá? Vejo que na figura anterior, ali, ainda que falava da androgênese, eu mostrei para vocês o desenvolvimento em caso de vegetação de plantas duplo haploides. Aqui, nessa figura, eu estou mostrando plantas em caso de vegetação, plantas haploides. Tá? As duas coisas são possíveis. Haploides ou duplo haploides. Já vamos ver uma comparação de plantas haploides com plantas duplo haploides para vocês entenderem melhor por que a gente vai fazer mais uma etapa que é a chamada dupla haploidização. Nesse slide nós temos um exemplo de ginogênese desenvolvida a partir da indução com pólen de outra espécie. Então, é a ginogênese de algodão, né, Gossypium, cujos óvulos foram estimulados com pólen de hibiscus. Então, na letra A, na figura A, nós temos na primeira placa de Petri os óvulos que foram induzidos com pólen de hibiscus, 3 dias após a polinização, e ali depois, na plaquinha ao lado, depois de 8 semanas, esses óvulos já se desenvolveram, os ovários que foram colocados ali, os óvulos que foram colocados ali já estão bem desenvolvidos, dá claramente para ver que eles se desenvolveram muito. Tá? A letra B tem uma foto de um óvulo embriogênico que se desenvolveu. Na letra C, esses embriões ali a gente já pode ver que eles estão verdinhos dentro do frasco, então eles já se desenvolvendo, germinando. E finalmente a gente tem na letra D uma planta completa desenvolvida, uma planta desenvolvida a partir de ginogênese. Então essa planta tem as características da planta mãe, somente as características da planta mãe. Por quê? Porque o pólen utilizado, nesse exemplo aqui, o pólen do hibiscus, ele vai ser eliminado. O genótipo, os cromossomos dessa espécie doadora do pólen é eliminada. Como isso acontece? Muito bem, essa técnica, como falado lá no início, é chamada técnica bulbosum. Por que isso? Ela foi descoberta lá trabalhando-se com um órdion. Tá? Então, o que foi feito? Um cruzamento interespecífico, trabalhando-se com duas espécies de cevada, o órdion vulgare e o órdion bulbosum. A órdion vulgare é a doadora de óvulos e o bulbosum é a espécie que doa o pólen. Então, existe a fecundação, porém, os cromossomos da planta masculina, os cromossomos da planta doadora de pólen, os cromossomos, então, da espécie bulbosum, são eliminados. Eles não se desenvolvem, eles são desmanchados, desmontados completamente dentro dessa célula. Dessa forma, continuam somente os cromossomos da espécie Órdio vulgare. Então, há uma formação de embriões haploides, e esses embriões haploides são resgatados e continuam cultivados. Então, o esqueminha aqui à esquerda mostra que a espécie Z e a espécie Y têm um cruzamento, então a espécie Z é a doadora de óvulo, a espécie Y é a doadora de pólen. Ocorre a fecundação, o estímulo do desenvolvimento do embrião, porém, os cromossomos azuisinhos, que são da espécie Y, da espécie doadora de pólen, vão ser eliminados, completamente eliminados da planta resultante. Então, forma-se um embrião haploide, porque os cromossomos da espécie doadora de pólen são eliminados. Certo? Aqui está o exemplo do experimento que foi feito com o órdio vulgare com o órdio bulbosum. Os dois têm 7 cromossomos, formou-se um zigoto híbrido, tá? Houve eliminação dos cromossomos, então os cromossomos
do óleo bulboso, a figura traz aqui a ideia de que eles são eliminados e formam outra célula. Não é bem isso, na verdade eles não se desenvolvem, eles são eliminados no sentido de que eles são, não dão continuação à sua formação dentro do zigoto. Daí vai continuar então com os cromossomos do óleo vulgare, que continua seu desenvolvimento formando uma planta haploide. O experimento que os caras desenvolveram, essa cevada haploide, no final das contas eles tiveram algumas plantas 100% óleo vulgare, né, que só tinham os 7 cromossomos da vulgare, e algumas outras acabaram permanecendo com uma mistura de cromossomos das duas espécies. Só que essas plantas não se desenvolveram direito. Tá? As que se desenvolveram bem até o final foram realmente os híbridos, os haploides, de óleo vulgare. Como que ocorre essa eliminação cromossômica? Como é que pode isso? Que loucura é essa? Bom, existem dois principais mecanismos que são possíveis de ser os responsáveis por isso. O primeiro é que há uma sincronia no tempo dos ciclos mitóticos. Ou seja, nós estamos pegando o cromossomo de uma espécie e colocando dentro da célula de uma outra espécie. Então, todo o aparelho celular, toda a estrutura celular responsável pela divisão dos cromossomos, pela continuação da divisão celular e formação de um indivíduo completo, é da espécie doadora do óvulo, ou seja, nesse caso aqui, óleo vulgar. O ciclo celular do óleo bulboso é diferente, ele é mais longo. Não é o mesmo tempo exatamente do bulboso e do vulgare. Então, o ciclo de reprodução, o ciclo celular do óleo vulgare é mais rápido. Portanto, ele já terminou o processo dos cromossomos do vulgare se dividirem, se condensarem, se duplicarem, se condensarem. Todo esse processo já terminou e o bulboso ainda está lá pensando como é que vai fazer, esses cromossomos estão enrolados. Então, se eles não estão prontos, o do óleo vulgar já está pronto e o do bulboso não está pronto, esses que não estão prontos vão ser desmanchados. Então, aquela molécula de DNA, as moléculas de proteína vão ser todas recicladas, desmanchadas dentro da célula e vão ser eliminadas. Uma outra possibilidade, um outro mecanismo é o de anormalidade do centríolo difuso, ou seja, o fuso mitótico, que são fibras que fazem com que os cromossomos se organizem no centro da célula durante o período a etapa da meiose e que depois separam esses cromossomos durante a etapa da anáfase, eles não funcionam muito bem, eles não conseguem se ligar diretamente no cromossomo do óleo bulboso. Por quê? Porque esses centríolos, esses fusos mitóticos, são produzidos pela célula de óleo vulgare. Então, ele não é necessariamente compatível com o bulboso, certo? Então, não consegue formar a fibra do fuso, não consegue se ligar no centríolo dos cromossomos do bulboso, e por isso ele acaba se perdendo e sendo eliminado. Tá? Essas são as duas linhas conhecidas, né, responsáveis pela eliminação cromossômica. Então, naturalmente, os cromossomos de uma espécie são eliminados. Geralmente, da espécie doadora de pólen. Geralmente por quê? Porque aqui vocês vejam alguns exemplos só que eu coloquei em que houve a eliminação de cromossomos. Geralmente, então, é da planta fêmea, da doadora de óvulo, que permanece o genoma. Então, a vena sativa com Zé a mais, permaneceu o cromossomo da vena sativa. A vena sativa com paniceto, também foi da vena sativa. Brassica napus com uma outra espécie sintética, permaneceu Brassica napus. Brassica rapa com isate, permaneceu rapa, e assim vai. Agora, quando foi cruzado ali, o órgão bulboso com o órgão vulgare, mesmo que o vulgare tenha sido o doador de pólen, tanto o diploide quanto o tetraploide permaneceu o genoma do vulgare. Tá? Tem outro ali, do órgão vulgare como doador de pólen, e o órgão marinum
permaneceu também do Word vulgare. Então parece que o Word vulgare tem uma característica que faz com que sempre permaneça este genoma. Porém, se a gente olhar ali, ó, quando o Word vulgare foi cruzado com Jubartum, com Marino e com Procerum, permaneceu o genoma da espécie feminina da doadora de óvulo. Tá? Então, não existe uma regra de dizer que sempre vai ser o feminino, ou esse ou aquele. Não. Geralmente, se vocês buscarem outros cruzamentos, geralmente o que se mantém é do doador feminino. Mas em alguns casos, principalmente aí com a aveia, né, o vulgare tem uma certa preferência com relação a algumas espécies, como o bulboso e o marino. Agora, o marino somente da subespécie marino, porque o marino da subespécie Gusonianum, aí já mudou de novo. Muito bem, produzimos plantas haploides. Mas nós não queremos planta haploide, não, nós queremos plantas diploides. A planta haploide serve porque aí a gente consegue ter somente aquele genótipo, aquelas características de interesse. Mas o que nós queremos ao todo são plantas diploides. Então, nós temos agora a etapa de diploidização da planta haploide. Ou seja, pegar uma planta haploide com um cromossomo de cada tipo, transformar ela em uma planta diploide com 2 cromossomos de cada tipo. Muito bem. Indivíduos haploides, eles possuem só um cromossomo de cada tipo. Então, eles são estéreis. Se a gente for tentar fazer fecundação, não vai conseguir fazer a fecundação, certo? Eles só são reproduzidos de forma vegetativa. Mas essa esterilidade pode ser corrigida se a gente fizer com que essas plantas virem diploides. E como é que isso é feito? Com tratamento químico, com algumas substâncias, como por exemplo a colchicina, ou com a orizalina, ou com a trifuralina, que fazem com que o ciclo de divisão celular seja interrompido em uma determinada etapa e não ocorra a divisão do número de cromossomos. Tá? Então, as células de divisão vão dar origem a novas células que vão ter o dobro do número de cromossomos. A colchicina ela é retirada de uma planta, essa que está aí embaixo na figura, a Colchicum autumnalem. Porém, essa substância, a colchicina, ela tem uma grande afinidade, uma maior afinidade para se ligar nas tubulinas das células animais do que nas células vegetais. Assim sendo, é preciso trabalhar com uma grande concentração dessa substância. Tá? E aí nós temos um problema da toxicidez dessa planta para quem está trabalhando, dessa substância, né, da colchicina para quem está trabalhando com ela. Você precisa usar uma grande quantidade para ter um resultado positivo e o pesquisador que estiver trabalhando com ela corre o risco de se contaminar, né, com essa substância, porque usa em alta concentração e com isso ter problemas na sua própria divisão celular. A orizalina é uma substância que tem afinidade somente com células, com a tubulina de células vegetais. Então, ela precisa de uma quantidade menor de uso e também não é nada tóxica para humanos. A trifuralina é uma substância que também tem uma maior afinidade ou uma única afinidade com células vegetais, não tem a toxicidez, mas ela não pode ser utilizada em concentrações muito altas porque ela acaba funcionando como herbicida. Bom, aqui o colchicina ou orizalina ou trifuralina no ciclo mitótico vão fazer o quê? O ciclo mitótico, ou seja, a divisão celular por mitose, ela normalmente faz o quê? Ocorre a duplicação dos cromossomos, a metáfase dos cromossomos vão lá para o meio da célula, ligados à fibra do fuso mitótico, né? Entra na anáfase, que é o encurtamento dessas fibras, que estão azulzinhas ali, levando metade dos cromossomos para um lado, metade dos cromossomos para o outro, os cromossomos são aqueles risquinhos laranjinha, e finalmente vai para a terófase, forma novamente o núcleo da célula, citocinese.
Formou duas células, então, com a metade do número de cromossomos daquela parte da metáfase. Então, a célula-mãe duplica o número de cromossomos e depois divide novamente, formando duas células lá na citocinese que são iguais à célula-mãe em relação ao número de cromossomos. Tá? Aqui embaixo, então, nós temos um esquema mostrando ali, ó, que uma célula que tenha x igual a 10, ou seja, 10 cromossomos, que houve duplicação dos cromossomos. Então, estão todos duplicados ali no meio da célula, os risquinhos pontilhados são as fibras do fuso, cujo objetivo é puxar metade dos cromossomos para um lado e metade para o outro. Quando a gente faz um tratamento, seja com a colchicina, com a orizalina ou com a tifuralina, a mitose, essa etapa da divisão celular, é interrompida, para bem aí. Ou seja, não vai ocorrer a divisão de metade do cromossomo para um lado e metade para o outro. Vão ficar todos os cromossomos ali. Então, uma célula que inicialmente tinha 10 cromossomos, agora fica com 20 cromossomos. Há uma duplicação do número de cromossomos dessa célula aí. Por quê? Porque a colchicina, a orizalina ou a trifuralina vão interromper, rompendo, desmanchando, degradando as fibras do fuso. Essas fibras do fuso degradadas não vão continuar o processo de divisão celular. Não tendo divisão celular, a continuidade da divisão celular, não vai ocorrer a anáfase. O que a gente tem é o dobro de cromossomos naquela célula. Aqui nós temos um exemplo da diploidização de haploides em abobrinha, né? Utilizando, nesse trabalho, os pesquisadores fizeram um comparativo entre a colchicina, a trifuralina e a orizalina. Então, no primeiro slide ali, nós temos uma semente com o embrião partenogênico. A letra B é o embriãozinho que foi recuperado, foi resgatado dali, foi retirado então da semente e colocado em meio de cultura. Na letra C nós já temos esse embrião germinado. Na letra D, uma plântula completamente pronta ali dentro do vidro. A letra E mostra então o cariótipo, né, os cromossomos de uma planta haploide, e a letra F, os cromossomos de uma planta que foi duplicado o número de cromossomos. Ao lado aqui nós temos os gráficos da planta da citometria de fluxo, mostrando o número de cromossomos na planta haploide, que tem N cromossomos, na planta duplo haploide, porque agora ela tem duas vezes aquele número de cromossomos, né? E tem também algumas que não ficam muito certo, que são as chamadas mixoploides, que você tem uma mistura naquela planta. Algumas células têm somente um conjunto de cromossomos, outras têm dois, outras têm quatro. É uma planta toda complicada. Essas plantas não vão conseguir se desenvolver. As duplo-haploides, por sua vez, se desenvolvem normalmente. E aqui a gente vê um comparativo. Claramente você pode ver as vantagens do duplo haploide perante o haploide. Então, a figura A, na esquerda, nós temos aquela folha grande, que é a folha da planta duplo haploide, enquanto a folha da direita é aquela folha mais alongada, mais fininha, essa folha menor, é de uma planta haploide. Então, a dupla haploide se desenvolve muito mais a folha do que a planta haploide. Característica importante, né, para o processo de fotossíntese. Na letra B, nós temos a mesma comparação entre flores. A da esquerda, completa, grande, é de uma planta duplo haploide, enquanto a da direita, com as pétalas fininhas, bem menores, é da planta haploide. E, finalmente, o que a gente espera mesmo, que é o resultado do fruto, nós temos à esquerda o fruto da planta duplo haploide, um fruto grande, bem desenvolvido, né? E o da direita, letra D, uma planta, um fruto mal formado, completamente desestruturado da planta haploide. E nesse trabalho, os pesquisadores chegaram à conclusão que o uso de orizalina com 50 mg por litro foi o melhor resultado, gerando
uma grande quantidade de plantas dupla-haploides, poucas plantas haploides e poucas plantas mixoploides foram geradas. A concentração de 50 mg por litro é uma concentração baixa, então ela não é tóxica para a planta e nem para o pesquisador. O período de 18 horas que foi necessário é um período também compatível com o trabalho de laboratório, certo? Utilizando então urisalina. Mas aí, claramente, o que eu queria mostrar para vocês é essa vantagem, essa necessidade, na verdade, de você fazer a diploidização. Porque uma planta haploide vai formar lá no final, nesse caso aqui, um fruto que não tem nenhum valor comercial, não tem nem o que comer naquele fruto ali, né? Enquanto que a planta dupla haploide tem um fruto muito bem formado. Então, a diploidização dos haploides tem a vantagem de formar plantas totalmente homozigotas. Então, se o meu genótipo haploide era azão-bezão, ao duplicar esse genoma, eu vou ter todo ele azão, azão, bezão, bezão. Elas são totalmente homozigotas, chamadas de duplo haploides, porque é o haploide que foi duplicado, certo? Aí tem um exemplo de uma cultivar de trigo, a BR-43, desenvolvida pela Embrapa, né? Uma planta comercializada, que ela é totalmente duplo haploide. Certo, e quais são as aplicações? Por que que é importante essa técnica? É trabalhoso, você tem que coletar um monte de grãos de pólen. Trabalhar com um óvulo é muito mais complicado, porque enquanto uma planta produz alguns milhares de grãos de pólen, em uma flor produz, sei lá, 1 milhão de grãos de pólen, ela produz somente um óvulo, tá? Ou 4, 5 óvulos, dependendo da planta, ela pode ter mais. Mas geralmente uma flor vai ter uma quantidade muito pequena de óvulos se comparada com a quantidade de pólen, né? Tá, mas pólen é pequenininho, é trabalhoso. Mas quais são as vantagens das aplicações? Então, ó, ter uma rápida geração de genótipos homozigotos depois que a gente duplica os cromossomos. Tá? É muito rápido esse processo. Então, o tempo de desenvolvimento de variedades, que geralmente demora lá 15 anos desde você começar o processo até você finalmente ter a planta testada a campo, todas as condições, né? Não é só o desenvolvimento, depois de desenvolver a planta você tem que colocar ela a campo, testar em diferentes condições, diferentes locais, fazer todos esses testes. Esse período vai ser reduzido para 10 a 6 anos ou até menos do que isso. Tá? Alguns exemplos, né, como o trigo BR-43, que é aquele que eu mostrei anteriormente, ali, que é desenvolvido pela Embrapa. Uma linha recombinante homozigota pode ser obtida em uma geração somente, que seria necessário 3, 4, 5, até 7 anos para você obter essa mesma linha recombinante homozigotas fazendo retrocruzamento, que vai fazer retrocruzamento, selecionar, tá? Então, há uma redução muito grande no tempo necessário. E, finalmente, a seleção para características recessivas das linhas recombinantes é mais eficiente, uma vez que não tem o mascaramento pelo efeito dos alelos dominantes. Ou seja, aquela história da planta azão-azinho, e o que me interessa é o azinho, não é o azão. Só que o azão está lá mascarando. Então, numa planta homozigota azinho-bezinho, ou azinho-bezão, a característica azinho vai aparecer lá. E daí, por duplicação, você vai ter azinho-azinho, bezão-bezão. Certo? No exemplo que nós demos, foi utilizado o azão, azão, bezão, bezão, mas poderia ser qualquer combinação, né? Poderia ser o azinho, azinho. E aí, nesse caso, as características recessivas são mais difíceis de trabalhar. E aí você consegue mais facilmente, a partir da haploidização e duplo haploides, desenvolver essas linhas recombinantes de interesse. Aqui vocês veem algumas espécies que já são amplamente utilizadas as técnicas de cultivo de haploides e de duplo haploides. Então, são várias cultivares desenvolvidas, tá, para diferentes espécies de valor comercial para comercialização, plantio em todo o mundo.
Isso que já está defasado, né, esse trabalho aqui, ó, de 2007, em 13 anos já tem muito mais coisa desenvolvida, e sendo cultivada, já comercializada e cultivada. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre resgate de embriões e criopreservação. Vai ser uma aula mais relacionada com conservação de recursos genéticos, tá? Muito bem, pessoal. Obrigado pela atenção, espero que vocês estejam curtindo as aulas e, mais do que tudo, que estejam entendendo toda essa história que a gente está falando aí. Valeu, nos vemos na próxima aula, até mais.